Seja bem-vindo ao canal Fatos Desconhecidos. Eu sou Ivan Lima e é um prazer ter a sua companhia. $14 milhões de anos. Você faz ideia do quanto isso representa na história do planeta? A nível de comparação, os primeiros integrantes da espécie, Homo sapiens, isto é, da nossa espécie, surgiram na Terra há cerca de 300 mil anos. Já o homem de Neandertal, uma espécie humana que foi extinta há cerca de 30 mil anos e, inclusive, coexistiu com os humanos modernos, surgiu há 350 mil anos. Agora me diga, o que são centenas de milhares de anos perto de milhões? Antes mesmo da nossa espécie existir, havia um lago subglacial na Antártica, chamado Vostok, que ficou completamente intocado por justamente 14 milhões de anos. Caso uma das histórias dos últimos anos seja verdadeira, então esses milhões de anos guardaram um perigo assustador para todo mundo. A primeira vez na história que a humanidade conseguiu colher amostras da água do lago foi em 2013, depois que cientistas russos dedicaram mais de um ano para perfurar aproximadamente 3.700 metros de gelo. Mas qual o interesse dos cientistas em investigar um lago tão antigo? O que eles esperavam encontrar? Digamos que muitas respostas que buscamos sobre o passado do planeta estão nos lugares mais improváveis. E o Lago Vostok, ao lado de outros lagos subglaciais, são alguns deles. Com a perfuração, os pesquisadores estavam interessados em montar o cenário das possíveis formas de vida que outros planetas podem abrigar. Além disso, a água intocada do lago ainda poderia conter pistas sobre como era o mundo antes da última era glacial, que ocorreu há cerca de 60 milhões de anos. Claro que a perfuração e a coleta do material da água poderiam não ter dado em nada, mas a surpresa veio rapidamente quando as análises iniciais acabaram. A partir da água que virou gelo na ponta da perfuratriz, os cientistas conseguiram iniciar uma análise em busca dos mais variados elementos do lago. Depois que todos os contaminantes conhecidos foram excluídos, um DNA bacteriano desconhecido surgiu. Um material genético que não tinha nenhuma semelhança com o de qualquer espécie conhecida nos bancos de dados ao redor do mundo. Normalmente, um grau de similaridade de 90% já diz que o organismo é desconhecido. E o nível desse encontrado era 86, o que é considerado praticamente zero quando o assunto é DNA. Essa descoberta por si só prova que o nosso planeta ainda possui muitas formas de vida desconhecidas. É como dizem, conhecemos mais sobre o espaço do que os oceanos da Terra, e nesse caso, dos lagos subglaciais também. O pesquisador Sergei Bulat, do Instituto de Física Nuclear de São Petersburgo, disse na ocasião, caso a descoberta dessas bactérias fosse feita em Marte, não haveria dúvidas de que o planeta vermelho um dia havia comportado vida. No entanto, por terem sido encontradas aqui na Terra, elas acabaram sendo consideradas formas de vida não classificadas e não identificadas. De qualquer forma, a descoberta é importante para mostrar aos cientistas a possibilidade de haver vida nas regiões mais inóspitas de planetas ou luas com um sistema parecido com os da Terra. No nosso mundo, esses sistemas são capazes de isolar termicamente o lago da superfície e mantê-lo em estado líquido, a uma temperatura de cerca de 3 graus Celsius. Isso acontece porque, além da camada de gelo atuar como um cobertor para a água
A pressão e o calor provenientes do centro do planeta também ajudam a criar algo como um bolsão de água doce secreto. De acordo com os cientistas, é isso que deve acontecer na Lua Europa, uma das dezenas pertencentes a Júpiter. Além da Rússia, o Reino Unido e os Estados Unidos também estão envolvidos em pesquisas para encontrar vestígios de vida em regiões extremas do planeta. Também em 2013, células microscópicas vivas foram encontradas por uma expedição americana em outro lago subglacial da Antártica, o chamado Lago Williams. Nesse caso, o Williams estava 800 metros abaixo de uma grossa cobertura de gelo, intocado por cerca de 1 milhão de anos. O que mais a Antártica esconde, hein? Será que ainda encontraremos algo que mudará tudo que conhecemos sobre a história do planeta? Ou melhor, será que essa descoberta já foi feita e ficou em segredo? Em 2016, um caso pode servir como exemplo de que a Antártica não é muito segura. Outra expedição científica russa, ao Lago Vostok, fez uma descoberta surpreendente e, ao mesmo tempo, assustadora. Dessa vez, o cientista Anton Padalk, ao lado de sua equipe de pesquisadores, encontrou algo semelhante a um polvo gigantesco, com nada mais nada menos que 10 metros de comprimento. Como se o tamanho já não fosse impressionante o suficiente, Anton disse ainda que o animal não era nada amigável e que usou algumas das suas habilidades ofensivas para atacar outros pesquisadores. Batizado de Organismo 46B, o polvo gigante ainda conseguiu atrapalhar os rádios da equipe e foi responsável pela morte de ao menos 3 cientistas que estavam presentes na expedição. Não há muitos detalhes de como tudo realmente aconteceu, apenas os relatos de Anton sobre a situação. O cientista russo explicou que o polvo liberou uma espécie de veneno alucinógeno na água, assim que a equipe o encontrou. Essa substância seria tão forte que paralisou um dos pesquisadores da expedição, mesmo com ele a 46 metros de distância do animal. Em seguida, a história fica ainda mais bizarra, porque o tal monstro gigante teria conseguido hipnotizar outro cientista, que caminhou até a criatura como se não estivesse se importando com o perigo. A pior parte da situação veio a seguir, quando a equipe da expedição viu o colega hipnotizado ser assassinado e comido pelo polvo. O próprio Anton disse que a hipnose parecia ter sido feita por telepatia, embora todo esse processo não tenha sido explicado nos mínimos detalhes. Em outro momento, a equipe descobriu da pior maneira possível que o monstro também tinha uma capacidade de camuflagem que beira a ficção científica. Ele foi capaz de mudar de forma enquanto perseguia os pesquisadores e, para passar despercebido, teria adquirido uma aparência semelhante à de um mergulhador humano. A primeira impressão que os membros da expedição tiveram era de que um dos seus colegas estava nadando na direção do grupo. Então, quando o pesquisador mais próximo percebeu que de humano o animal não tinha nada, foi tarde demais. O polvo gigante usou seus tentáculos para agarrar o homem e despedaçá-lo rapidamente. Para quem não passou por essa desventura, não é fácil acreditar em todo o relato de Anton. Afinal, a primeira impressão é a de que essa história saiu diretamente de um filme de terror, não é? Bom, ainda assim, eu peço que você continue atento e tire as conclusões daqui a pouco. A história não acabou. Além de todas essas habilidades, o polvo gigante também conseguia usar seus tentáculos para atacar pessoas, mesmo depois de terem sido cortados do corpo dele. Anton também afirmou que outro colega da equipe perdeu a vida ao ser estrangulado por um tentáculo hora depois dele ter sido cortado com um machado. Ao que parece, o membro do polvo rastejou pelo gelo,
encontrou o cientista e se enrolou em seu pescoço. Como Anton mesmo detalhou, assim que o governo russo ficou sabendo da história do polvo assassino, o animal foi capturado e colocado em um tanque, para em seguida ser levado da Antártica para avaliação. Foram necessários 5 dias de luta contra o animal até ele ser finalmente imobilizado. Anton acredita que o então presidente russo, Vladimir Putin, estaria interessado em usar o animal como uma espécie de arma militar contra seus inimigos. Ele afirmou que as fêmeas de algumas espécies de polvos são capazes de colocar cerca de 200 mil ovos quando são fecundadas. Assim, caso fosse possível fecundar o polvo assassino, depositar os ovos em reservatórios e lagos da América do Norte, por exemplo, resultaria em uma grande calamidade. Sendo verdadeiro ou não, a história termina com o cientista fugindo do país depois de fazer a denúncia, uma vez que ele estava com medo de sofrer retaliação. Embora a história tenha algumas pontas soltas, ela é importante para nos fazer pensar. Poderia uma criatura assassina estar escondida na Antártica? O que os governos mundiais sabem e ainda não contaram para a população? Me diga nos comentários se você tem interesse em mais vídeos com essa temática. E até breve. Um grande abraço. Tchau!